Fala aí, galera, tudo bem? Vamos aí para mais um vídeo da mente binária. A gente está traduzindo o livro Manual da Linguagem GNU-C do Projeto GNU, né, escrito pelo Stallman e mais duas pessoas que estão aqui no início, Travis e Nelson. E dessa vez estamos no capítulo 11, capítulo que trata de tipos primitivos. Foi o último capítulo aí que eu traduzi, beleza? Então vamos falar um pouquinho desses tipos primitivos em C, no GNU-C, e também na linguagem C como um todo, né? Só para lembrar que o GNU-C é uma espécie de extensão da linguagem C. Então tem algumas coisas que C não define muito bem, deixa aberto, né, a decisão de quem escreveu o compilador. O GNU-C vai, por exemplo, vai lá e define, sabe? Então é interessante estudar e você também aprende C como um todo. Então o primeiro tipo de dados aqui é o subcapítulo aqui de tipos inteiros. E a gente começa pelos inteiros básicos, né? São vários. Então ele começa o capítulo falando que tem inteiros com e sem sinal. Na verdade, tipos, né? Com e sem sinal. Inclusive, é importante lembrar, né? Eu sempre lembro isso nos vídeos, o vídeo não cobre tudo que está escrito no livro. Então, a ideia é que você leia o livro e veja o vídeo. Ou veja o vídeo e leia o livro, mas estude, né, esse texto. Não acha que você vendo o vídeo você aprendeu, né? Porque você só assistiu o negócio e linguagem C não é novela, tá? Você tem que, né, treinar, praticar. Beleza. Vamos lá, os tipos inteiros. Signed char, olha que legal, né? Sabia que char é um int? É um inteiro. Quer dizer, não é um int, né? Int é int, char é char, mas ele é um inteiro, é um tipo inteiro. Um byte, normalmente 8 bits, esse tipo inteiro é usado principalmente para inteiros que representam caracteres, normalmente como elementos de arrays e campos de outras estruturas de dados. E aí tem o short, de 2 bytes, lembrando que ele está trabalhando esses tamanhos aí nas arquiteturas mais comuns de PC, né? Quando a gente fala em embarcados, em computadores mais específicos, nichados, esses tamanhos podem mudar, mas aqui, no mais comum, é isso aí. Um int, 4 bytes, um long, que tem de 4 e tem de 8, dependendo da plataforma. Se for um computador de 32 bits, em geral o long tem 4 bytes, ou seja, 32 bits também. E se for um computador de 64, ele vai ter 64 bits, ou 8 bytes. E o long de 8 bytes. E aqui ele avisa, né, que foi suportado no GNU-C desde os anos 80. Legal. Você vê que e só foi para ISO-C, né, a especificação que define a linguagem C como um todo, na publicação da ISO-C 99, coisa de 20 anos depois aí. Então dá para ver como é que as decisões de compiladores, né, assim como também o CL da Microsoft, que é utilizado pelo Visual Studio, eles decidem coisas e estendem a linguagem, né? Então nesse caso aqui é sobre o GNU-C, que é o GCC, e GNU-C é a linguagem, né? GCC é a suíte de compiladores que tem um compilador de C, e ele suporta essas extensões. Você pode omitir int se quiser ao usar long ou short. Isso é um detalhe, né? Isso é inofensivo e uma prática comum. Só um detalhe que você pode, quando você usa long, né, long int e a variável, você pode emitir a palavra int. Mesma coisa para short. Você pode emitir a palavra int. É isso que ele está falando aqui. Vamos para frente. Tipos com e sem sinal. Bom, isso já foi falado, né, em outros momentos no livro. Os tipos sem sinal armazenam números de 0 até o máximo do tipo, nesse caso aqui, silent char, por exemplo, de 0 até 255.
na maioria dos computadores, né, assumindo um char de 1 byte. E o Silent Char, o tipo com sinal, armazena os números de menos 128 a menos 127. Tem uma coisa aqui. Cada um desses tipos aqui tem um equivalente, né, sem sinal. Tem um correspondente sem sinal, que eu esqueci de falar, está aqui. Senão parece que os tipos inteiros são só esses, e não são. Tem as versões sem sinal, exatamente desses tipos. Que é o unsigned, né? E aí ele fala, para você declarar, né, um tipo sem sinal ou com sinal, você escreve signed ou unsigned, que você está ali especificando, né, antes da palavra-chave do tipo, ou seja, unsigned int, unsigned char, unsigned char, e por aí vai. Aqui tem uma piada, vou deixar para vocês lerem depois, e aí você decide se vai sorrir ou não. Ok. O próximo assunto são os inteiros estreitos. Uma tradução, né, que foi o melhor que eu consegui encontrar, mas narrow, né, vem de narrow integers. São menores, né, são estreitos, são mais estreitos. Se a gente, né, entender aí largo e estreito, né, utilizar essa nomenclatura, essa convenção, são basicamente os inteiros, os tipos inteiros que são menores ou mais estreitos que o int. Tá? E aqui ele fala assim, raramente são usados para variáveis comuns. Em vez disso, usamos int. Isso ocorre porque C converte esses tipos mais estreitos para int em qualquer operação aritmética. Literalmente não há razão para declarar uma variável como char, por exemplo. Olha que afirmação forte, né? Dura. Ele repete aqui, né? Não usar o char, né? A não ser que você esteja trabalhando com texto. Aí sim. Mas eu imagino que, sabendo que um char é 1 byte, né, que vai o unsigned, por exemplo, vai de 0 a 255, pode ser que assim, eu vou armazenar as opções de um menu, sei lá, que vão de 0 a 10, então eu vou usar um char que é menorzinho, né, que vai ocupar ali 1 byte. Então vou usar esse char aqui, para não ocupar um inteiro, né, que são 4 bytes. E isso é pior. Primeiro que é promovido a int quando rola qualquer aritmética, né? E segundo que as instruções necessárias para trabalhar com byte, elas podem ser mais custosas, né, para o processador do que o próprio tamanho, as instruções que trabalham com o tamanho da palavra dele, que no caso 32 ou 64, ou mesmo porque os registradores de 64 bits também tem a metade ali, né? Essa metade, os de 32. Então, faz muito sentido essa afirmação aqui nesse livro, beleza? E ele comenta aqui também que algumas funções que retornam o valor de caractere -1 para indicar nenhum caractere. E aí, usando o int, você consegue, né? Porque o int, quando você não diz nada, int a é a mesma coisa que dizer signed. Então, você está utilizando um inteiro com sinal que permite o -1, claro. Os tipos inteiros estreitos são úteis como partes de outros objetos, como arrays e estruturas. Então, aqui tem as declarações, alguns exemplos de declaração, cujos tamanhos em processadores de 32 bits são mostrados. E aí o que eu falo sobre estudar, sabe? Esse tipo de coisa é para você copiar e até digitar, na verdade, ao invés de copiar, e testar. Ver se é isso mesmo, sabe? Dá uma... Estou tentando me organizar aqui. E ver se está certo ali, entendeu? Então, tipo assim, ali está dizendo que vai ter 1000 bytes, ou aquele short, 2000 bytes. Vamos lá, né? Vamos testar aqui com size of, por exemplo. Size of AS. E ver se é isso que o programa
retorna. Olha lá, 2000. Então, esse é o tipo de estudo que eu acho super necessário que você faça. Senão você vai ficar, né, só lendo uma história que amanhã é capaz de sair da cabeça, entendeu? Conversão entre tipos inteiros. Você converte os tipos inteiros implicitamente em muitas situações. Implicitamente. Ou seja, os inteiros mais estreitos, né, os tipos inteiros estreitos, como char e short, são convertidos para int sempre que usados em operações aritméticas. Então, quando eu faço aqui uma aritmética, né, por exemplo, vamos botar aqui um short S igual a 3. Inclusive nessa expressão, mas também na atribuição aqui, ou na aritmética aqui, S mais 10, por exemplo. Aqui, né, para essa aritmética acontecer, como isso aqui é um int e não um short, tá? Esse S aqui vai virar um int, é como se estivesse fazendo uma conversão explícita aqui, que é o cast, né? E depois vai ser somado com 10. Beleza? Essa aqui é isso que está sendo falado aqui. Isso não tem nenhum problema, né? Quando o tipo mais... a conversão é para um tipo mais largo. A única exceção, ele fala aqui, né, ocorre ao converter um valor negativo, obviamente um tipo com sinal, então estamos falando de signed, para um tipo sem sinal. Nesse caso, o resultado é um valor positivo com os mesmos bits. Como assim? Olha só, um tipo com sinal para um tipo sem sinal, né? Vamos pegar aqui, pode ser o short mesmo, né? Ou melhor, o char, vai ficar até mais fácil de entender. Char C. E eu vou colocar o valor nesse char aqui de -1, beleza? Aí eu vou criar um outro char, só que agora unsigned char, vou chamar de D. E ele vai receber C. Ok? E agora eu vou imprimir o valor dele como inteiro. Um valor de D. Vamos ver o que acontece aqui. 255. O que rolou? Unsigned char. Desculpa, signed char. Qual o tamanho? 1 byte. Unsigned char, qual o tamanho? 1 byte também, 8 bits. Né? Só que muda exatamente o que ele falou aqui no livro. Né? O resultado é um valor positivo com os mesmos bits. Como assim os mesmos bits? Olha, isso aqui, -1, são todos esses bits setados do char, 8 bits. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Vamos só confirmar o valor aqui. Não, tudo igual. Né? Se eu pedir, isso é a mesma coisa que FF, né? 0x FF. É a mesma coisa. Né? Então, esses mesmos bits, né, que estão aqui são os bits que vêm para cá. Né? O que muda é como ele vai ser interpretado. Né? Então, esses bits aqui, ou FF em hexa, isso significa -1 se for um signed, né? Mas significa 255 se for um unsigned. E o que ele está falando isso aqui no livro é somente isso. A conversão para um tipo mais estreito, também chamada de truncamento, envolve descartar alguns bits do valor. Isso não é considerado estouro.
pois a perda de bits significativos é uma consequência normal do truncamento. O mesmo se aplica à conversão entre tipos com e sem sinal da mesma largura. Mais informações sobre conversões, tem um capítulo aí que não foi traduzido. Então a última coisa aqui sobre conversão, ele está falando, é pegar um tipo maior, né, e converter num tipo mais estreito, o que ele está chamando de truncamento. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, se eu tenho um inteiro aqui, igual a 1000, isso não cabe num char. E eu estou forçando aqui um unsigned char aqui, né, C, por exemplo, que vai receber esse valor, que não cabe, né, num char. 232, rolou uma perda de dados, né? Eu perdi alguns bits aqui da representação desse número 1000, e isso não é um estouro, né? Isso daqui não tem nenhum problema, assim, é uma perda de dados, mas o programa não para. Você só precisa considerar isso na hora de programar. Converter um tipo mais largo para um tipo mais estreito, né? Implicitamente ou explicitamente, vai rolar o truncamento. Tipo booleano. Tipo sem sinal, bool armazena os valores verdade, né? 0 ou 1, que é falso ou verdadeiro. E aqui ele avisa, ó, se você colocar qualquer coisa diferente de 0, ele vai ser convertido para 1, porque ele é só 0 ou 1, né? É falso ou verdadeiro. Diferentemente de int, bool não é uma palavra-chave, ele é definido no arquivo de cabeçalho stdbool.h. Isso aqui já não é mais verdade, eu explico aqui. Acontece que a C99, que é a especificação de C, né, a gente podia fazer, pode, né, também, se usar C99, você pode fazer bool, sei lá, var, né, igual a 1. Qual que é a ideia aqui? Quando uma nova palavra-chave está sendo adicionada na especificação da linguagem, na linguagem C, é provável, né, que ela entre começando com um underscore e letra maiúscula. Por quê? Antes da linguagem C suportar bool, né, variáveis do tipo booleano, as pessoas que queriam usar algo assim, typedef int bool define true 1, define false 0. Aí assim você podia usar bool, né, var, sei lá, igual a true. Porque é muito legal, né, que você pode fazer tanto typedef, né, para definir novos tipos, quanto essas declarações com define, né, que para fazer macros ou simplesmente não deixa de ser uma macro, mas é super simples, né, que você pode simplesmente recriar, né, quase a linguagem ali a seu gosto. E aí, para não conflitar com esses tipos, o que a especificação faz? A gente vai criar o booleano, né, que, sei lá, tanto pedem, mas a gente vai começar com o underscore, né, e o B maiúsculo, na tentativa de não conflitar com alguém que tenha criado esses nomes. Seja, dificilmente alguém criou o nome, né, underscore, B maiúsculo, define e tal. Então a gente vai fazer assim. Show! Então isso daí consegue coexistir, né, se for necessário. Tá? Isso na C99. Né? Opcionalmente, antes de eu falar o que eu vou falar, opcionalmente tinha uma coisa assim, stdio.h, tem ainda, né? Acho que desde a C99 também. Que aí sim, você pode utilizar esse bool var desse jeito, sem precisar de typedef, de define, de nada. Tá? Isso funciona. Mas eu tenho que dizer o que eu fiz de errado. stdbool.h. Pronto.
Show! Só que agora você já pode, não precisa mais do stdbool.h. E essa compilação, ela em teoria deveria funcionar, não está funcionando aqui porque eu não estou dizendo especificamente que eu quero o C23. A última especificação da linguagem me permite, eu posso usar C23, que é sem as extensões GNU, ou GNU 23, que é com as extensões GNU. No caso aqui do livro de GNU-C, faz muito mais sentido utilizar a segunda opção. Mas, tá vendo? Você não precisa mais da stdbool e você tem o tipo bool, e ele é um tipo mesmo, é uma palavra-chave, tá? Então não é essa afirmação aqui eu mantive, mas eu fiz a observação embaixo, que a partir da C23 é uma palavra-chave sim, tá bom? Vamos em frente. Variações de inteiros. Isso é uma coisa interessante. Ele fala aqui, ó, o char simples pode ser com ou sem sinal. Então, só simplesmente char. Tem até alguns livros, algumas literaturas que dizem que há 3 tipos de char em C. O signed char, o unsigned char e o char. Que ele vai ser signed ou unsigned dependendo do compilador. O padrão ISO-C não define se o char vai ser signed ou unsigned, fica a cargo do compilador. E uma outra coisa é que o tamanho dos tipos podem variar também. Então, eu falei isso no início, né? Aqui a gente está assumindo um char de 8 bits, mas poderia ser outro, né? Então, em C, assim, a especificação da linguagem ela não define que tamanho, qual exatamente o tamanho que os tipos vão ter. Isso vai ficar a cargo dos compiladores nas plataformas. Isso parece que faz uma loucura, mas na verdade a versatilidade do C é maravilhosa por isso. Porque alguém inventa um processador de, sei lá, 5 bits, sabe? Estou falando uma doideira aqui. E pode ser que você consiga programar em C lá dentro. Então, C é bem legal, né? Isso dá uma portabilidade, uma versatilidade muito grande. Ele fala aqui que o padrão ISO-C especifica apenas que nenhum dos tipos mais estreitos pode ser maior do que os tipos mais largos, né, que eles. Então, tipo assim, você não vai encontrar um short maior que int em nenhum lugar, em nenhuma linguagem C, em nenhuma plataforma. E uma outra coisa que especifica é que o short tem que ter pelo menos 16 bits. Então, uma outra limitação, digamos assim, que impõe a quem vai escrever os compiladores para determinadas linguagens, arquiteturas. Beleza? E um outro ponto aqui legal é, se você quiser definir exatamente a quantidade de bits que a sua variável vai ter, uma alternativa é utilizar os tipos da stdint.h. Você tem que incluir esse header aqui e você usa aqui stdint, por exemplo, aqui, ó, o int32t. Vou usar ela aqui rapidão. Aqui sim, esse tipo, né, é garantido que em qualquer lugar, né, que ele tenha 32 bits. Claro que ele não vai estar disponível se a arquitetura que você estiver trabalhando não puder ter uma variável de 32 bits, né? For um processador que tem o tamanho da palavra menor que isso e não tiver jeito. Não tiver nenhuma extensão para isso. Mas se existir e você puder usar, você vai garantir que isso tem 32 bits. E aí tem as versões com U, né, unsigned, e sem U, que é inteiro e tal. De boa. Bom, e eu vou quebrar esse capítulo por aqui, porque está muito grande já esse vídeo, e só os tipos de dados inteiros já foram, né, já foi um tempão.
e vou deixar para os outros tipos no próximo vídeo. Beleza? Bons estudos para você, espero que você tenha curtido. Se você achar que esse trabalho tá legal, tá bacana, você tem duas opções aqui. Doar para nós, para a ONG Mente Binária, que estamos fazendo esse trabalho de traduzir, adaptar, colocar esses vídeos no ar. E doar para os autores, né, lá para se associar à Free Software Foundation, que escreveu esse livro, mas faz 1 milhão de outras coisas. Luta pelos direitos, né, do software livre e tal, dos usuários, né, para que não tenham sua privacidade quebrada. É uma ONG bastante legal também. Beleza? Um grande abraço, então, até o próximo vídeo e tchau!